Bahia, 1870. Dizem que o silêncio é a linguagem de Deus, mas na fazenda Santa Rita, o silêncio era propriedade exclusiva do diabo. Quem caminhasse pelos corredores daquela casa grande sentia algo que não estava nos livros de história: o peso físico do medo. Não o medo da morte, porque a morte naquelas terras de açúcar e sangue era muitas vezes um alívio. O medo ali era de algo pior: o capricho de uma mulher entediada. Esta é a história de Dona Beatriz Albuquerque de Castro, uma sinhá que não se contentava em ser dona de corpos. Ela queria ser dona de almas. Ela governava seu pequeno império doméstico com a precisão de um cirurgião sádico, acreditando que sua posição a tornava intocável, imortal, divina. Mas o destino é um cobrador paciente. E em uma única tarde chuvosa de junho, ele veio cobrar a dívida com juros. Beatriz cometeu o crime perfeito. Ela não matou ninguém. Ela não roubou nada. Ela apenas esqueceu que quando se brinca de Deus, o tombo do céu é sempre mortal. Ela acordou como a senhora absoluta do recôncavo e foi dormir como a mais nova escrava de sua própria senzala. Você está acompanhando Contos de Senzala. Antes de abrirmos as portas pesadas dessa mansão e testemunharmos o desmoronamento de uma vida, eu tenho uma pergunta que pode incomodar o seu sono hoje à noite. Se você tivesse o poder absoluto para punir quem te ofende e nenhuma lei para te impedir, você seria justo? Ou o monstro que vive no escuro da sua mente assumiria o controle? A história de hoje não é sobre heróis, é sobre o abismo que existe dentro de cada um de nós. Se você acredita que a justiça tarda, mas nunca falha, e que a arrogância é sempre o degrau antes da queda, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal, porque aqui nós não contamos apenas o que aconteceu. Nós desenterramos o que a história tentou esconder. Agora, vamos entrar na mente de Dona Beatriz. Era uma daquelas tardes baianas onde o calor não dá trégua, nem mesmo a sombra. O sol do meio-dia batia nas telhas coloniais da Casa Grande como um martelo em uma bigorna, fazendo o ar tremeluzir sobre o terreiro de terra batida. Mas dentro da mansão, as cortinas de veludo pesado trazidas da Europa a preço de ouro mantinham uma penumbra artificial, quase religiosa. O cheiro era uma mistura enjoativa de lavanda, cera de abelha usada para polir o assoalho e o odor metálico, quase imperceptível, de tensão acumulada. Dona Beatriz estava sentada diante de sua penteadeira de jacarandá. Aos 27 anos, ela era a imagem da aristocracia decadente. Bonita de uma forma afiada, como o gume de uma faca de prata. Sua pele era obsessivamente pálida, protegida do sol tropical, como se a luz fosse uma doença. Ela olhava para o próprio reflexo no espelho de cristal veneziano, mas não via apenas seu rosto. Ela procurava falhas, não nela, mas no mundo ao seu redor. Atrás dela, imóvel como uma estátua de ébano, estava Joana. Joana, a mucama mor, 35 anos de idade, 20 deles passados servindo a família Castro. Joana tinha mãos que conheciam o trabalho pesado, mas que haviam aprendido a delicadeza necessária para trançar o cabelo de uma sinhá sem puxar um único fio. Ela respirava de forma rasa, quase inaudível. Anos de convivência com Beatriz haviam lhe ensinado que até mesmo o som da respiração de uma escrava poderia ser considerado uma afronta num dia ruim. E aquele era um dia ruim. Beatriz observava as mãos de Joana pelo espelho, dedos longos, escuros, ágeis. Havia uma dignidade em Joana que irritava Beatriz profundamente. Era algo que não podia ser comprado, nem quebrado com chicote, nem arrancado com gritos. Era uma altivez silenciosa, uma coluna vertebral que se recusava a curvar espiritualmente, mesmo quando o corpo estava dobrado em submissão. Beatriz odiava isso. Odiava sentir que, em algum nível que ela não sabia explicar, sua escrava era mais forte do que ela. Você está tremendo, Joana? A voz de Beatriz quebrou o silêncio. Era suave, doce, o tom que uma mãe usaria com uma criança febril. Não, senhora, respondeu Joana, a voz firme, neutra. Eu senti, insistiu Beatriz, virando a cabeça levemente para a esquerda, forçando Joana a ajustar a posição dos dedos na trança. Você está nervosa.
O que você fez? O que você quebrou hoje? Ou será que roubou açúcar de novo? Era um jogo. O jogo favorito de Beatriz. Inventar um crime, forçar uma confissão, aplicar uma pena. Era a única forma que ela tinha de preencher o vazio colossal de seus dias inúteis. O marido, Coronel Rodrigo de Castro, estava em Salvador há 3 dias. Sem ele para ignorá-la, Beatriz precisava de outra pessoa para a atormentar. Eu não tremi, sinhá, e não roubei nada. A resposta foi educada, mas o erro foi a negação. Beatriz sorriu. Aquele sorriso pequeno, de canto de boca, que todos na fazenda aprenderam a temer mais do que a carranca do capataz. Beatriz levantou a mão direita num movimento lento e deliberado e alcançou a xícara de porcelana chinesa que repousava sobre o mármore da penteadeira. O chá estava morno. Ela segurou a xícara, girou-a na luz, admirando a pintura delicada de dragões azuis. E então, sem desviar os olhos dos olhos de Joana no espelho, ela abriu os dedos. A gravidade fez o resto. A porcelana atingiu o chão de madeira nobre com um estalo seco, explodindo em dezenas de fragmentos afiados. O líquido escuro espalhou-se, manchando o tapete persa e respingando na barra da saia branca e imaculada de Joana. O silêncio voltou, mas agora era denso, pesado. Olha o que você me fez fazer, Joana, suspirou Beatriz, balançando a cabeça com uma tristeza teatral. Você me deixou nervosa com essa sua tremedeira. Agora veja essa bagunça. Joana fechou os olhos por uma fração de segundo. Foi o único sinal de sua fúria interna. Ela sabia o que viria a seguir. Não adiantava argumentar. A verdade naquela casa era o que a sinhá decidisse que fosse. Desculpe, sinhá, disse Joana, engolindo o orgulho como se fosse vidro moído. Limpe, ordenou Beatriz, voltando a admirar suas próprias unhas. E Joana, não use pano, use as mãos. Quero ter certeza de que você vai pegar cada caquinho. Não quero cortar meu pé por causa da sua incompetência. Joana ajoelhou-se. O chão estava úmido e pegajoso. Ela começou a catar os cacos minúsculos. Um pedaço afiado de porcelana cortou a ponta de seu dedo indicador. Uma gota de sangue, vermelho vivo, misturou-se ao chá marrom no chão. Beatriz viu pelo espelho. Viu o sangue e sorriu novamente, voltando a escovar o próprio cabelo. Cuidado, Joana. Sangue mancha a madeira. Se manchar, você vai lamber até sair. Aquela cena, brutal em sua banalidade, resumia a vida na casa grande. Mas o que Beatriz não sabia, enquanto se deleitava com seu pequeno sadismo doméstico, era que as engrenagens do destino já estavam girando. Lá fora, o céu azul começava a ser engolido por nuvens negras, pesadas, cor de chumbo. Uma tempestade estava se formando no horizonte. Uma tempestade que traria a chuva, e com a chuva, a ruína. A tarde avançou, arrastada. A chuva começou por volta das 4 horas. Não foi uma garoa, foi uma parede de água. O barulho no telhado era ensurdecedor, isolando a casa do resto do mundo. O som do sino da capela, o mugido do gado, o canto dos escravos no canavial, tudo foi abafado pelo rugido da água. Beatriz dispensou as mucamas. Disse que estava com enxaqueca, que precisava de escuro e silêncio absoluto. Trancou a porta do corredor que dava acesso aos quartos dos criados, mas deixou destrancada a porta de serviço, aquela que dava para a escada em caracol dos fundos, usada apenas para retirar a roupa suja. Ela não estava doente. Ela estava faminta, mas não de comida. 10 minutos depois, a porta de serviço se abriu silenciosamente. Uma figura entrou, molhada, cheirando a chuva e terra. Era Martim, o capataz da fazenda. Um homem livre, alto, de pele cor de bronze e olhos que carregavam uma inteligência perigosa. Ele não deveria estar ali. A presença dele no andar superior da casa grande era proibida sob pena de morte. Mas Martim era viciado no perigo, tanto quanto Beatriz era viciada no poder. Ele tirou o chapéu encharcado, a água pingando no assoalho encerado. Beatriz levantou-se da cama. Ela usava apenas uma camisola de seda fina, quase transparente. Eles não trocaram palavras de amor. Não havia amor ali. O que existia era uma transação silenciosa de adrenalina.
Para Martim, possuir a mulher do coronel era a vingança suprema contra o homem que lhe dava ordens todos os dias. Para Beatriz, entregar-se ao capataz era a forma mais suja e deliciosa de desonrar o marido que a ignorava. O som da chuva mascarou tudo. Mascou os gemidos, mascarou o ranger da cama, mascarou o barulho do mundo. Eles se sentiam seguros naquela bolha de barulho e luxúria. A arrogância os cegou. Eles confiaram que a tempestade manteria todos longe. Confiaram que Rodrigo só voltaria na semana seguinte. Confiaram que eram os protagonistas da história e que nada de ruim poderia acontecer com eles. Mas o destino adora zombar dos arrogantes. Lá embaixo, no pátio enlameado, um cavalo parou. O animal estava exausto, a respiração saindo em jatos de vapor branco no ar frio da chuva. O cavaleiro desmontou, as botas pesadas afundando na lama. Coronel Rodrigo de Castro havia voltado. Uma ponte caída na estrada para Salvador o forçara a retornar. Ele estava cansado, molhado, irritado e com frio. Ele não queria conversa, não queria jantar, queria apenas um banho quente e sua cama. Ele subiu as escadas da frente. A casa estava estranhamente silenciosa, exceto pelo barulho da chuva. Onde estavam os criados? Onde estava Joana? Por que não havia luzes acesas nos corredores? A irritação de Rodrigo cresceu. Ele descontaria essa desleixo em alguém amanhã. Seus passos no corredor superior foram abafados pelo tapete grosso. Ele chegou à porta de seu quarto, que era conjugado ao de Beatriz. Ele segurou a maçaneta de latão frio. Do outro lado da porta, o tempo estava prestes a acabar. Beatriz e Martim estavam no ápice do descuido, embriagados pela sensação de impunidade. Rodrigo girou a maçaneta. A porta que Beatriz jurava ter trancado em sua mente, mas que na pressa do desejo ficara apenas encostada, cedeu sem resistência. A cena que se seguiu não teve música de fundo. Não teve câmera lenta. Foi brutalmente real. A porta se abriu, lançando um retângulo de luz do corredor sobre a penumbra do quarto. Rodrigo parou na soleira. A água escorria de sua capa de viagem, formando uma poça aos seus pés. Beatriz congelou. Ela estava sentada na beira da cama, nua, vulnerável. Martim estava de pé, vestindo as calças apressadamente, o torso nu brilhando de suor. Os três formaram um triângulo de horror absoluto. O som da respiração de Beatriz parou. Seu coração batia tão forte contra as costelas que doía, um tambor frenético anunciando o fim do mundo. Ela olhou para o marido. Ela esperava ver o rosto vermelho de raiva. Esperava gritos. Esperava que ele sacasse a garrucha que carregava no cinto e atirasse. Mas Rodrigo não gritou. Ele ficou imóvel. Seus olhos percorreram o quarto. Viram as roupas de Martim jogadas no chão. Viram o vinho servido em 2 taças. Viram a nudez da esposa. A expressão de Rodrigo mudou. O choque inicial dissolveu-se, dando lugar a algo muito mais aterrorizante, uma calma gélida, inumana. A calma de um homem que acabou de perceber que sua vida inteira era uma mentira e que decidiu naquele exato segundo apagar a mentira da face da terra. "Saiam", disse Rodrigo. A voz dele não era mais alta do que um sussurro, mas cortou o ar como uma navalha. Martim, tremendo de um terror que homem nenhum deveria sentir, terminou de fechar as calças. Ele tentou balbuciar algo, um pedido de misericórdia, uma desculpa. "Senhor, eu..." "Cale a boca." Rodrigo nem olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em Beatriz. "Desça para o terreiro, Martim. Espere no tronco. Se você tentar fugir, eu caçarei você até o inferno. Se você esperar, talvez viva." Martim obedeceu. O instinto de sobrevivência falou mais alto que qualquer honra. Ele saiu correndo, passando pelo coronel, descendo as escadas como se o próprio diabo estivesse em seus calcanhares. Ficaram apenas os dois, marido e mulher, o opressor e a traidora. Beatriz puxou o lençol para cobrir o corpo. O gesto, tão instintivo, pareceu ridículo agora. Que dignidade havia para proteger? Rodrigo viu através dela. Não viu a mulher que amara um dia, ou pelo menos respeitara. Viu um animal sujo. Viu uma propriedade defeituosa. "Rodrigo, por favor", ela começou, a voz embargada pelo choro.
Foi um erro. Foi um momento de loucura, eu não sei o que. Loucura! Repetiu ele, testando a palavra na boca como se fosse um vinho estragado. Sim, loucura. É uma boa palavra, Beatriz. Ele caminhou até ela. Beatriz encolheu-se, fechando os olhos, esperando o golpe. Esperando o soco que quebraria seus dentes. Mas o golpe não veio. Em vez disso, ele agarrou uma mecha do cabelo dela. O cabelo longo, negro, sedoso, que ela passava horas escovando. O cabelo que era sua coroa. Você está doente, minha querida, disse ele com uma voz monótona e terrível. A loucura tomou conta de você. Uma mulher sã não se deitaria com um servo. Uma mulher sã não sujaria o nome dos Castro na lama. Você perdeu a razão. E quem perde a razão, perde o lugar na mesa. Ele soltou o cabelo dela com nojo e foi até a gaveta da cômoda. Tirou de lá uma tesoura de tosquia, pesada, de ferro preto, usada para cortar a crina dos cavalos. Quando ele se virou, Beatriz entendeu. O grito que saiu de sua garganta não foi humano. Foi o som de um animal preso na armadilha, vendo o caçador se aproximar com a faca. Não! Rodrigo, não! Pelo amor de Deus! Mate-me, mas não faça isso! Ele não ouviu. Ou se ouviu, não se importou. Ele a segurou pela nuca com uma força bruta. O metal frio da tesoura tocou a pele do pescoço dela. Clec! A primeira mecha caiu no chão. Grossa, preta, brilhante. Beatriz soluçava, tentando se debater, mas ele era forte demais. A fúria dele lhe dava a força de 10 homens. Clec, clec, clec. O som da tesoura mastigando o cabelo era nauseante. Ele não cortava com cuidado. Ele arrancava, puxava e cortava rente ao couro cabeludo. A tesoura beliscava a pele, tirando sangue. Filetes vermelhos escorriam pela testa de Beatriz, misturando-se às lágrimas entrando em seus olhos, em sua boca. O gosto metálico do sangue e o gosto salgado do choro. Em 5 minutos, acabou. A sinhá de cabelos longos não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher com a cabeça raspada de forma grotesca, cheia de falhas, cortes e sangue coagulado. Ela parecia um prisioneiro de guerra, uma leprosa. Mas Rodrigo não tinha terminado. Ele abriu o armário, ignorou os vestidos de seda, os espartilhos de barbatana, as anáguas de renda. Foi até um baú no canto, onde guardavam panos velhos para limpeza. Tirou de lá um saco de aniagem. Um tecido grosso, áspero, usado para transportar batatas ou café. Fez 3 buracos com a tesoura. 1 para a cabeça, 2 para os braços. Jogou o trapo em cima dela. Vista! Rodrigo, vista! O grito dele fez as janelas tremerem. Tremendo, soluçando, engasgando com o próprio pavor, Beatriz vestiu o saco. A fibra grossa arranhou sua pele sensível, seus seios, suas costas. O cheiro era de poeira e mofo. Foi agora, disse Rodrigo, respirando ofegante, olhando para sua obra com uma satisfação demoníaca. Vamos apresentar a nova moradora da fazenda aos seus vizinhos. Ele a agarrou pelo braço e a arrastou. Arrastou-a pelo corredor, passando pelos retratos dos antepassados que pareciam desviar o olhar de vergonha. Arrastou-a a escada abaixo. Beatriz tropeçava, caía, era levantada aos trancos. Seus pés descalços batiam nos degraus de madeira. Lá fora a chuva havia parado, deixando apenas o gotejar constante das árvores e o cheiro de terra molhada. O sino da fazenda começou a tocar. O som era grave, imperativo. Blém, blém, blém. A ordem foi dada. Todos os escravos deveriam se reunir no terreiro. Imediatamente. Beatriz foi jogada na lama do pátio. A água fria das poças penetrou em seus trapos, gelando seus ossos. Ela tentou se levantar, cobrir a cabeça careca com as mãos, esconder a vergonha. Mas não havia onde se esconder. 200 pessoas estavam lá. Homens com as costas marcadas pelo sol, mulheres com bebês no colo, velhos com as mãos tortas de tanto cortar cana. Eles formaram um semicírculo silencioso. No centro, amarrado ao tronco, estava Martim. Ele sangrava, mas estava vivo. Mas ninguém olhava para Martim. 200 pares de olhos estavam fixos na criatura rastejante aos pés do coronel. Aquela coisa careca, suja, sangrando. Era a sinhá? Um murmúrio correu pela multidão. Um som baixo de choque, de descrença.
Rodrigo levantou a mão. O silêncio caiu como uma guilhotina. Olhem, ele rugiu apontando para Beatriz. Olhem bem para ela. Vocês acham que conhecem essa mulher? Vocês não a conhecem. Dona Beatriz morreu hoje. A loucura a levou. O que sobrou? É isso aqui. Ele chutou levemente a perna dela como se chutasse um cachorro sarnento. Ela perdeu a honra, perdeu a família, perdeu o nome. E quem não tem nome, não tem casa. Rodrigo fez uma pausa. Ele olhou para a senzala. O barracão comprido, escuro, onde o ar era viciado e a privacidade não existia. Levem-na para lá, ordenou ele. O choque foi físico, até o vento pareceu parar. Sinhá, na senzala? Ela vai viver com vocês, continuou Rodrigo, sua voz destilando veneno. Vai comer a ração de vocês. Vai dormir na esteira de vocês. Vai acordar com o sino de vocês. E então, ele procurou na multidão. Seus olhos encontraram Joana. A mucama mor estava na primeira fila. Seu rosto era uma máscara de pedra, mas seus olhos queimavam. Joana. Sim, senhor. A voz dela foi firme. Você conhece o trabalho doméstico, mas conhece a roça também. Essa nova escrava, ele apontou para Beatriz. Ela é sua. Você é responsável por ela. Ensine-a a trabalhar. Ensine-a a obedecer. E se ela se recusar, se ela levantar a voz, você tem a minha permissão para usar o chicote. Beatriz levantou a cabeça. Pela primeira vez, ela olhou para Joana não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Os olhos se cruzaram. Beatriz esperava ver ódio. Esperava ver a promessa de vingança. Mas o que ela viu nos olhos de Joana foi algo muito mais assustador. Ela viu justiça. Joana não sorriu. Ela apenas assentiu, lentamente. Eu vou ensinar, coronel. Ela vai aprender. 2 capatazes levantaram Beatriz pelos braços. Ela não resistiu. Sua alma parecia ter ficado no quarto, junto com seus cabelos cortados. Ela foi arrastada pela lama, passando pelas filas de escravos que abriam caminho. Ela sentia o cheiro deles agora. Suor, fumo de rolo, cansaço. O cheiro que ela sempre mandava lavar com incenso. Agora, era o cheiro do seu futuro. A porta da senzala se abriu. Um buraco negro, escuro e profundo. Beatriz foi empurrada para dentro. A porta se fechou atrás dela com um estrondo que soou como a tampa de um caixão. Lá fora, a vida continuava. Lá dentro, na escuridão total, cercada pelas respirações de 200 pessoas que ela havia oprimido, Dona Beatriz Albuquerque de Castro deu seu primeiro grito. Mas ninguém veio socorrê-la. A porta de madeira pesada da senzala bateu, selando o mundo exterior. O som do ferrolho correndo pelo lado de fora foi o ponto final da vida de Dona Beatriz. Lá dentro, a escuridão não era vazia. Ela era espessa, quase sólida. O ar era uma parede física que atingiu Beatriz no rosto. Uma mistura complexa e sufocante de suor antigo, fumaça de madeira verde, umidade impregnada nas paredes de pau a pique e o cheiro inconfundível de humanidade amontoada. Para o nariz de Beatriz, acostumado a essências de alfazema importada e lençóis fervidos com pétalas de rosa, aquele odor foi o primeiro golpe real de sua nova existência. Seu estômago revirou violentamente, mas o terror travou sua garganta, impedindo-a até de vomitar. Ela ficou parada junto à entrada, as costas pressionadas contra a madeira áspera da porta, como um animal acuado. Seus olhos, ainda cegos pela transição da luz do dia para a penumbra, tentavam desesperadamente encontrar uma forma, um rosto, uma ameaça. O silêncio lá dentro era aterrorizante. 200 pessoas estavam naquele barracão comprido. Homens, mulheres, velhos, crianças. Beatriz sabia que eles estavam lá. Ela podia ouvir as respirações, o ranger das esteiras de palha, o estalar ocasional de uma junta cansada. Mas ninguém falava. 200 pares de olhos invisíveis a observavam na escuridão. Não era um silêncio de respeito. Era o silêncio de predadores observando uma presa ferida que acabara de cair em sua cova. Beatriz abraçou o próprio corpo, sentindo o tecido grosseiro do saco de aniagem arranhar seus braços e seios. A textura era lixa contra a pele que só conhecia seda. Ela tremia.
um tremor incontrolável que vinha da medula dos ossos. Em sua mente paranoica, alimentada por 10 anos de crueldade que ela mesma infligira, ela tinha certeza de que o ataque viria agora. Eles a despedaçariam. Eles a matariam na escuridão e diriam ao coronel que ela morrera de frio. Ela fechou os olhos e esperou a primeira mão, o primeiro golpe. Mas o golpe não veio. A vingança deles, naquela primeira noite, foi muito mais cruel do que a violência física. A vingança foi a indiferença. Eles a ignoraram. Para aquelas 200 almas, a mulher encolhida na porta não era mais assim a poderosa. Era apenas mais uma boca para alimentar, mais um corpo para ocupar espaço no chão lotado. Ela havia se tornado irrelevante. Uma voz rouca quebrou o impasse. Veio de um canto escuro perto das brasas de uma fogueira que morria. Se ficar na porta, vai levar chute de quem entra. O chão é ali. Beatriz abriu os olhos. Uma velha, com o rosto mapeado por cicatrizes profundas e cabelos brancos como algodão sujo, apontou com o queixo para um espaço vazio de terra batida, longe do calor do fogo, perto de uma parede onde a umidade escorria. Não havia cama. Não havia colchão. Apenas uma esteira de tábua puída, gasta pelo uso de sabe-se lá quantos corpos antes do dela. Beatriz olhou para o chão. Aquele chão onde ela cuspira tantas vezes metaforicamente. Agora era seu leito. As pernas dela cederam. Ela não se deitou. Ela desmoronou. Encolheu-se na posição fetal, os joelhos colados ao peito, tentando conservar o pouco calor que lhe restava. A terra era fria e dura, sugando a energia de seu corpo. Insetos, que ela antes mandava matar com veneno, agora caminhavam livremente perto de seu rosto. Ela chorou, mas chorou baixo, sufocando os soluços na própria mão suja, com medo de que o som atraísse a atenção de Joana ou de qualquer outro. Aquela foi a noite mais longa da história do mundo. Cada minuto durava 1 hora. Beatriz não dormiu. Ela apenas existiu em um estado de terror suspenso, ouvindo os sons noturnos da senzala. O choro abafado de um bebê faminto, o gemido de dor de um homem cujas costas ainda ardiam do chicote, as orações sussurradas em línguas africanas que ela proibia na casa grande, invocando deuses que ela dizia não existirem. Ali, no escuro, aqueles deuses pareciam muito reais. O despertar não veio com a luz do sol entrando pela janela, nem com o cheiro de café fresco trazido em bandeja de prata. Veio com o som do inferno. Blem, blem, blem. O sino da fazenda. O som metálico, agressivo, violento, que arrancava o sono e exigia o sangue. A senzala explodiu em movimento. Corpos levantando-se na penumbra, tosse seca, o cheiro de urina e medo matinal. Beatriz permaneceu deitada. Seu corpo estava travado. Cada músculo doía, como se ela tivesse sido espancada. A negação tomou conta dela. Não, isso é um pesadelo. Eu vou acordar no meu dossel. Rodrigo vai estar lá. Uma sombra bloqueou a pouca luz que entrava pelas frestas. Beatriz abriu um olho. Joana estava parada sobre ela. A mucama-mor parecia uma gigante vista dali de baixo. Ela vestia suas roupas de trabalho, um pano amarrado na cabeça, os braços cruzados. Ela não gritou. Ela não chutou. 5 segundos, disse Joana. A voz era calma, burocrática, fria como o aço da tesoura de Rodrigo. Se você não estiver de pé em 5 segundos, eu arrasto você pelos pés até o canavial. E o caminho tem pedras. Beatriz olhou nos olhos da mulher que ela torturara por 1 década. Ela procurou um traço de hesitação, de piedade. Não encontrou nada. Apenas a certeza absoluta de que Joana cumpriria a promessa. Com um gemido de dor, a ex-sinhá forçou seu corpo a obedecer. Ela se levantou, tonta, faminta, quebrada. O trabalho no canavial não era uma tarefa. Era uma guerra contra a natureza. O sol da Bahia, que Beatriz costumava apreciar da sombra fresca de suas varandas enquanto bebia limonada, revelou-se naquele dia como um inimigo impiedoso. Às 9 da manhã, o calor já era uma entidade física, pesada, sufocante. O ar tremeluzia sobre as plantas. Beatriz recebeu um facão.
O cabo de madeira estava liso pelo uso de outras mãos, sujo de terra e suor de desconhecidos. A lâmina era pesada. Quando ela a segurou, seu pulso fino fraquejou. Se a corte rente ao chão, instruiu um feitor sem nem olhar para o rosto dela. Se deixar toco alto, perde a ração da noite. A primeira hora foi agonia pura. Beatriz nunca havia feito esforço físico real em toda a sua vida. Suas mãos eram feitas para bordar, para tocar piano, para segurar taças de cristal. A folha da cana-de-açúcar é afiada como uma navalha serrilhada. No terceiro golpe desajeitado, a folha chicoteou e cortou o rosto de Beatriz, abrindo um vergonhão fino que ardeu com o suor salgado. Ela gritou, largando o facão. Ninguém parou. O ritmo do trabalho era hipnótico, brutal. Corta, joga, corta, joga. Beatriz olhou para as próprias mãos. A pele branca e macia da palma já estava vermelha, irritada. Uma bolha d'água se formou na base do polegar. Minutos depois, ela estourou. A carne viva ficou exposta, em contato direto com a madeira suja do cabo. A dor era aguda, latejante. Eu não consigo, ela gritou, caindo de joelhos na terra vermelha quente. Água! Eu preciso de água! Ela esperou que alguém corresse. Esperou a servidão a que estava acostumada. Uma sombra caiu sobre ela novamente. Era Joana. Ela carregava uma cabaça com água morna. Beatriz estendeu as mãos trêmulas, os lábios rachados e secos. Por favor. Joana não lhe deu a cabaça. Ela bebeu um gole, limpou a boca e olhou para Beatriz. A água é para quem trabalha, disse Joana alto o suficiente para que os escravos próximos ouvissem. Você cortou 3 feixes. A menina Ana, que tem 12 anos e metade do seu tamanho, cortou 10. Mas eu não estou acostumada. Minhas mãos... Beatriz mostrou as palmas em carne viva, chorando. Joana abaixou-se, ficando cara a cara com a Essinhá. Suas mãos sangram vermelho, Beatriz. As nossas também. O sol queima a sua pele branca. A nossa pele negra também queima. Você só nunca se importou em olhar. Se quer beber, levante e corte. Aqui não existe Sinhá. Aqui só existe quem produz e quem morre. Escolha. Joana virou as costas e se afastou. Beatriz ficou ali, ajoelhada, humilhada, com a sede queimando a garganta como brasas. Ela olhou para o lado. Viu Ana, a menina de 12 anos. Ana olhou para ela, não com ódio, mas com uma pena distante. A menina cortou um pedaço de cana, descascou com os dentes e jogou o pedaço doce na terra, perto de Beatriz. Foi a primeira esmola que Dona Beatriz recebeu na vida. Ela pegou a cana suja de terra, colocou na boca e mastigou desesperadamente, engolindo o açúcar para ter forças para levantar. O tempo parou de ser medido em horas e passou a ser medido em dor. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. A transformação de Beatriz não foi apenas mental, foi biológica, violenta. O sol destruiu sua pele de porcelana. Ela descascou, queimou, feriu-se e cicatrizou em um tom acobreado, manchado, curtido como couro velho. Seu corpo, antes cheio de curvas suaves da ociosidade e da boa mesa, consumiu a si mesmo. A gordura desapareceu, dando lugar a músculos secos, fibrosos, desenhados pela fome e pelo esforço repetitivo. Suas costelas apareciam sob os trapos. O cabelo cresceu, mas não como antes. Vinha em tufos rebeldes, endurecidos pela poeira e pela falta de lavagem. Quando ela olhava seu reflexo na água do bebedouro dos animais, não via Beatriz de Castro. Via um espectro, uma sobrevivente feia e endurecida. Mas a mudança mais profunda acontecia quando o sol se punha. A senzala, aquele lugar que ela temia como um ninho de monstros, revelou-se algo que ela nunca imaginou: uma comunidade. Aos poucos, a invisibilidade de Beatriz diminuiu. Ela parou de ser a Sinhá caída e tornou-se apenas aquela mulher que dorme no canto. E ao tornar-se ninguém, ela começou a ouvir tudo. Ela ouvia as histórias contadas em sussurros ao redor do fogo. Ela ouviu Maria contar, pela 100ª vez, sobre o dia em que seu filho foi vendido. O coronel disse que era para pagar dívida de jogo.
dizia Maria, as lágrimas correndo por caminhos antigos em seu rosto. Ele arrancou o menino do meu peito. O menino gritava, mãe! E a Sinhá estava na varanda. Ela estava tomando sorvete. Ela nem olhou. Ela só disse para fazerem o menino parar de gritar, porque estava dando dor de cabeça nela. Beatriz, encolhida em sua esteira, ouviu aquilo. A memória veio como um soco no estômago. Ela se lembrava daquele dia. Lembrava do sorvete de pitanga. Lembrava da dor de cabeça. Pela primeira vez, a cena não era vista da varanda. Era vista de baixo. Ela sentiu a dor de Maria como se fosse sua. O sorvete tinha gosto de sangue agora. Cada história era um espelho quebrado. Pedro, o velho das costas tortas, contava como fora açoitado por Beatriz porque deixara cair uma toalha na lama. Ana contava como sua mãe morrera de parto sem ajuda, porque Beatriz proibira chamar a parteira da vila para não gastar dinheiro com escrava. A culpa começou a corroer Beatriz mais do que a fome. Ela não era a vítima. Ela nunca tinha sido a vítima. Ela era o monstro da história de todos ali. E Joana era o mistério. Joana nunca bateu em Beatriz. Tinha a permissão do coronel. Tinha a força. Tinha o motivo. Mas nunca levantou a mão. Ela era dura, exigente, implacável no trabalho, mas nunca cruel. 3 meses depois da queda. O sol do meio-dia estava no auge. Beatriz e Joana trabalhavam lado a lado, abrindo uma vala de irrigação. Estavam cobertas de lama até os joelhos. Beatriz parou. Apoiou-se na enxada, ofegante. Ela olhou para Joana. A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Por quê? A voz de Beatriz era rouca, seca. Joana não parou de cavar. Sabes por que o quê? Por que você não me bate? Beatriz gritou, as lágrimas de frustração misturando-se ao suor. O coronel deixou. Você me odeia. Eu fiz da sua vida um inferno. Por que você não se vinga? Por que você não me faz sangrar como eu fiz você sangrar? Joana parou. Ela fincou a enxada na terra e virou-se lentamente. Ela cresceu diante de Beatriz. Havia uma majestade nela, suja de lama, que Beatriz nunca tivera vestida de seda. Vingança? Perguntou Joana calma. Vingança seria me tornar você, Beatriz. Beatriz recuou como se tivesse levado um tapa. Se eu te bato, continuou Joana, eu mostro que sou igual a você, que acredito que a força dá direito à crueldade. Mas eu não sou você. Eu não sinto prazer na dor de ninguém. A minha vingança é não deixar você transformar a minha alma no lixo que era a sua. Beatriz caiu sentada na lama. Ela cobriu o rosto com as mãos imundas e chorou. Não chorou pela perda da casa, ou pelas joias, ou pelo marido. Chorou de vergonha. Uma vergonha absoluta, devastadora. Ela percebeu ali na vala que a escrava era a rainha, e ela, a Sinhá, sempre fora a mendiga moral. Me perdoe, ela soluçou. Pelo amor de Deus, Joana, me perdoe. Joana olhou para ela por um longo tempo. Não disse eu perdoo. Isso seria fácil demais. O perdão não enche barriga, Beatriz, e não traz os filhos da Maria de volta. Levante-se, temos trabalho. Mas algo mudou naquele dia. A barreira de gelo quebrou. Naquela noite, Beatriz não foi para seu canto. Ela se arrastou até onde Joana costurava um remendo à luz da fogueira. Beatriz sentou-se perto. Olhou em volta, garantindo que ninguém ouvia. Eu sei onde está, sussurrou Beatriz. Joana não levantou os olhos da agulha. Onde está o quê? O livro preto, aquele que o Rodrigo não deixa ninguém ver. A agulha de Joana parou no ar. Eu sei sobre o dinheiro, continuou Beatriz, as palavras saindo rápidas, urgentes, uma confissão e uma oferta. Sei sobre os navios que chegam na praia do norte de madrugada. Sei quanto ele paga para o juiz da comarca ignorar as denúncias. Sei onde ele esconde as escrituras falsas das terras roubadas dos vizinhos. Joana baixou a costura. Ela virou o rosto e olhou nos olhos de Beatriz. Pela primeira vez, não viu a Sinhá fútil. Viu uma aliada perigosa. Você sabe tudo isso? Perguntou Joana num sussurro. Eu sei como destruir ele, Joana. Eu tenho a chave do inferno na minha cabeça. Mas eu preciso entrar lá. Eu preciso voltar para a Casa Grande.
Joana sorriu. Não foi um sorriso gentil. Foi o sorriso de um general vendo uma brecha na defesa inimiga. Nós temos veneno nas mãos, Beatriz, mas precisamos saber como servir o jantar. A aliança foi selada ali, na terra batida, entre a ex-opressora e a líder dos oprimidos. O plano levou semanas para ser lapidado. Beatriz precisava representar o papel de sua vida. 6 meses após ser expulsa, Beatriz pediu para falar com o coronel. Rodrigo estava na varanda, fumando um charuto, sentindo-se o deus de seu pequeno mundo. Quando viu Beatriz ser trazida pelos guardas, ele riu. Ela estava irreconhecível, magra, forte, marcada. Beatriz ajoelhou-se nos degraus da varanda. Ela baixou a cabeça, escondendo o brilho de ódio em seus olhos. Com a voz mais mansa e quebrada que conseguiu forjar, ela disse: Senhor, a loucura passou. O trabalho curou minha alma. Eu sou ninguém. Eu sou pó. Só peço, deixe-me servir na casa. Não como esposa, como a menor das criadas. Deixe-me limpar seu chão. Deixe-me estar perto da luz do Senhor. A vaidade de Rodrigo foi sua ruína. Ele olhou para aquela mulher quebrada aos seus pés. Sua ex-esposa orgulhosa, agora implorando para ser sua escrava doméstica. Era o triunfo final. Era perfeito. Você aprendeu o seu lugar, Beatriz? Perguntou ele, soprando fumaça no rosto dela. Sim, senhor, eu aprendi. Muito bem, você pode voltar. Vai dormir no quarto de despejo. Vai lavar as latrinas. E vai obedecer a Joana em tudo. Se olhar torto para alguém, volta para a enxada. Obrigado, senhor. O senhor é misericordioso. Beatriz beijou a bota suja de lama do marido. Quando ela se levantou, ainda de cabeça baixa, seus olhos varreram a varanda e encontraram os de Joana, que estava parada na sombra da porta. Nenhum sorriso foi trocado. Apenas um leve tensionar de músculos na mandíbula. O cavalo de Troia havia entrado na fortaleza. A Sinhá estava de volta, e ela trazia o apocalipse escondido em suas mãos calejadas. A volta de Beatriz à Casa Grande não teve música, não teve anúncio, não teve glória. Foi o retorno de um fantasma. Vestida com um uniforme de algodão cru das criadas domésticas, ela se movia pelos corredores que um dia governara como uma sombra cinzenta. Para o coronel Rodrigo, aquela figura submissa limpando o pó dos móveis não era uma ameaça, era um troféu. Ele olhava para ela e via a confirmação de seu poder absoluto. A mulher que tentara traí-lo estava agora lavando suas roupas de baixo. Essa arrogância foi o escudo que permitiu a Beatriz se tornar invisível. E a invisibilidade é a arma mais letal que existe. Durante o dia, ela era a mucama perfeita. Cabeça baixa. Sim, senhor. Não, senhor. Mas seus olhos e ouvidos estavam abertos como feridas expostas. Ela servia o café no escritório e demorava 1 segundo a mais para recolher a xícara, lendo de relance os nomes nos papéis espalhados sobre a mesa de mogno. Ela ouvia as conversas de Rodrigo com seus sócios corruptos, gargalhadas regadas a conhaque, sobre propinas pagas a oficiais do porto e sobre a carga avariada, seres humanos, que chegara na noite anterior. À noite, a Casa Grande dormia, mas a cozinha nos fundos estava viva. Ali onde o cheiro de brasas e café velho pairava no ar, Beatriz e Joana se encontravam. Não eram mais Sinhá e escrava. Eram generais desenhando um mapa de guerra. Ele guarda a chave no colete, sussurrou Beatriz, desenhando linhas imaginárias na mesa de madeira bruta. Mas o cofre da parede é distração. O verdadeiro veneno não está lá. Beatriz lembrava-se de algo. De anos atrás. Uma gaveta falsa na escrivaninha francesa. Um lugar onde Rodrigo guardava aquilo que não podia ser visto nem por Deus. A oportunidade veio com a fúria da natureza. Dezembro de 1870. Uma tempestade de verão desabou sobre o recôncavo, transformando o dia em noite. O céu rugia e a chuva batia nas janelas como pedras. Rodrigo saiu às pressas com os capatazes para verificar uma represa que ameaçava romper. A casa ficou vazia. Era o momento. Beatriz subiu as escadas. O som de seus pés descalços foi engolido pelo trovão. Ela entrou no escritório. O cheiro dele estava lá. Tabaco, couro
e aquele perfume adocicado de poder que ela aprendera a odiar. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma adrenalina fria e elétrica. Ela foi até a escrivaninha. Seus dedos, agora calejados pelo trabalho na roça, tatearam a madeira polida sob a gaveta central. Ela procurava um desnível, um trinco oculto que vira Rodrigo acionar uma única vez, anos antes. O tempo corria. Cada segundo era uma aposta contra a forca. Clique. Uma gaveta secreta deslizou suavemente. Lá dentro repousava um caderno de capa de couro preto. Não era grande, mas pesava como chumbo. Beatriz o abriu. As páginas estavam cobertas pela caligrafia elegante e aristocrática de Rodrigo. Mas o conteúdo era lama pura. Datas, nomes de navios negreiros que atracaram ilegalmente após a lei de 1850. Valores exatos de subornos pagos a juízes, delegados e fiscais. Listas de terras roubadas de vizinhos menores através de escrituras falsificadas. Era a confissão completa. Rodrigo, em sua vaidade, documentara cada crime, acreditando que ninguém jamais ousaria tocar naquelas páginas. Beatriz não podia roubar o livro. A falta dele alertaria o monstro. Ela precisava de algo mais perigoso, a precisão. Ela memorizou datas, nomes, contas e locais. Ela gravou a geografia do crime na própria mente. Quando Joana entrou no escritório, com os olhos arregalados vigiando o corredor, Beatriz fechou a gaveta. "Você tem?" perguntou Joana, a voz um fio de tensão. Beatriz virou-se. Seus olhos não tinham mais o medo da sinhá caída. Tinham o brilho afiado da justiça. "Eu tenho a alma dele nas minhas mãos, Joana. Nós vamos entregá-lo." O golpe foi marcado para o auge da safra. Janeiro de 1871. Beatriz usou uma ida à vila para enviar uma carta anônima ao promotor público de Salvador. Não era uma denúncia vaga. Era um mapa do tesouro criminal detalhando onde procurar, quem interrogar e quais pedras levantar. O promotor, um homem jovem que buscava derrubar os velhos coronéis para fazer nome, sentiu o cheiro de sangue naquelas palavras precisas. A manhã de 15 de janeiro amanheceu com um sol que parecia querer derreter a terra. A fazenda operava em ritmo frenético. O sino tocava, o engenho moía, o cheiro de garapa fermentada enchia o ar. Ao meio-dia, uma nuvem de poeira se levantou na estrada principal. Não era uma visita social. Era uma carruagem oficial, preta, ladeada por 12 soldados da província a cavalo. Rodrigo estava na varanda almoçando. Quando viu a comitiva, ele limpou a boca com o guardanapo de linho e levantou-se, irritado. Ele desceu os degraus, pronto para usar sua influência, seu dinheiro ou sua arrogância para expulsar os intrusos. Enquanto ele discutia com o oficial de justiça no pátio, gritando sobre invasão de propriedade, o mundo parou. Joana saiu da cozinha. Ela caminhou até o centro do terreiro, ignorando os soldados e o coronel. Ela olhou para o canavial, onde centenas de escravos trabalhavam sob o chicote dos feitores. Joana levantou a mão e lentamente deixou cair o lenço branco que cobria sua cabeça. Foi o sinal. No campo, o primeiro facão caiu no chão. Depois, o segundo. O barulho das máquinas do engenho parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que qualquer tiro de canhão. Os feitores gritaram ordens, estalaram chicotes, mas foi inútil. 200 homens e mulheres viraram as costas para o trabalho e começaram a caminhar em direção à casa grande. Eles não corriam. Eles não gritavam. Eles não carregavam armas. Eles marchavam. Uma onda humana silenciosa e implacável convergiu para o pátio. Rodrigo parou de gritar com o oficial. Ele olhou ao redor. Viu-se cercado. Um muro de corpos negros, marcados pelo sol e pela dor, fechou o círculo ao redor da mansão. Os soldados, vendo aquela massa de gente, colocaram as mãos nas espadas, nervosos. Mas os escravos apenas pararam. Ficaram ali, imóveis, testemunhas silenciosas do julgamento que estava por vir. O coronel, sentindo o medo gelar suas entranhas pela primeira vez, virou-se para correr de volta para a segurança da casa. Mas a porta estava bloqueada. Beatriz estava lá. Ela não estava curvada. Ela estava ereta, bloqueando a entrada do santuário dele. Rodrigo parou.
Saia da frente, sua louca, sibilou ele. Beatriz não se moveu. Ela olhou nos olhos dele e disse com uma voz que ecoou no pátio silencioso: Acabou, Rodrigo. Eles não vieram por acaso. Eles vieram porque eu os chamei. A compreensão atingiu o coronel como um raio. A traição não viera de fora, viera de dentro, da mulher que ele quebrara, raspara e humilhara. Você... Ele rosnou, levantando a mão para agredi-la ali mesmo, na frente da lei. Mas antes que ele pudesse tocá-la, a mão do oficial de justiça pousou pesada em seu ombro. Coronel Rodrigo de Castro, anunciou o oficial. O senhor está preso por tráfico ilegal de escravos, falsificação de documentos e fraude contra a coroa. As algemas clicaram. O som metálico foi o ponto final de uma era. Enquanto Rodrigo era arrastado para a carruagem, gritando juras de vingança e ameaças vazias, ele olhou para trás uma última vez. Ele viu Beatriz e Joana. As duas estavam lado a lado na varanda. A sinhá e a escrava, a branca e a negra, a opressora e a oprimida, unidas não pelo amor, mas pela cicatriz compartilhada da sobrevivência. Beatriz não sorria. Ela olhava para o marido com uma expressão que doeu nele mais do que o ódio. Ela olhava com pena. A pena de quem vê um homem pequeno tentando parecer um gigante enquanto desmorona. A queda foi total. O julgamento em Salvador parou a Bahia. Beatriz subiu ao tribunal. Ela não escondeu nada. Ela expôs as entranhas podres da família Castro, narrando cada crime com a frieza de quem já não tem nada a perder. Rodrigo foi condenado a 20 anos de prisão e a perda de todos os bens. Ele não durou tanto. A prisão não tem varandas frescas nem criados. Corroído pela amargura, incapaz de aceitar que fora derrotado por duas mulheres, ele morreu 2 anos depois, sozinho, em uma cela úmida, murmurando o nome de Beatriz como uma maldição. A fazenda Santa Rita foi leiloada. Beatriz usou suas últimas conexões para garantir que o comprador fosse um homem progressista, que aceitou manter os trabalhadores não como escravos, mas como assalariados, um prenúncio da liberdade que ainda tardaria a chegar ao resto do país. Beatriz poderia ter ido embora. Poderia ter tentado recuperar sua vida na corte, mas ela ficou. Ela recusou o cargo de governanta. Pediu apenas um pedaço de terra e o direito de trabalhar. Ela viveu o resto de seus dias ao lado de Joana. A amizade entre elas permaneceu um mistério complexo, tecido com fios de dor, arrependimento e respeito mútuo. Quando a morte veio buscar Beatriz em 1902, não houve funeral de Estado, mas houve choro. Ela foi enterrada não no cemitério dos barões, mas no campo santo dos trabalhadores, sob uma cruz de madeira simples. Joana, já velha e matriarca de uma nova geração livre, escolheu as palavras para a lápide. Não havia títulos, não havia dona, apenas a verdade brutal e bela. Beatriz. Aprendeu tarde, mas aprendeu. Pagou o que devia. Descanse, irmã. A história de Beatriz e Joana termina nos livros em 1902, mas ela não acabou. Ela apenas mudou de endereço. Nós gostamos de olhar para o passado como um museu de horrores distantes, dizendo a nós mesmos: eu jamais seria o Coronel Rodrigo, eu jamais seria a Beatriz cruel. É confortável pensar assim. É seguro. Mas a senzala não desapareceu. Ela se sofisticou. As correntes de ferro enferrujado foram trocadas por dívidas impagáveis, por contratos invisíveis, por silêncios impostos pelo medo de perder o emprego, a casa, a dignidade. O Coronel Rodrigo hoje não usa chicote e botas sujas de lama. Ele usa terno, caneta e a certeza absoluta de que algumas pessoas valem menos que outras. Ele é a arrogância que cega. E Beatriz? Beatriz é o espelho que evitamos. Beatriz é a prova de que a consciência, muitas vezes, só acorda quando a vida nos tira o privilégio de ignorar a dor alheia. Ela precisou perder o cabelo, o nome e a humanidade para descobrir que o poder sem empatia é apenas uma doença da alma. A pergunta que fica, e que eu quero que reverbere no silêncio do seu quarto agora, é desconfortável. É perigosa. Se a sua vida fosse colocada em um leilão moral hoje, quem estaria na plateia para te comprar?
Se todas as suas defesas fossem arrancadas e sobrasse apenas o impacto que você causou na vida de quem tem menos poder que você, você seria salvo ou condenado? Quantas Joanas você ignorou? Quantos Rodrigos você aplaudiu em silêncio? A redenção de Beatriz custou a vida inteira dela. Ela pagou a dívida, mas carregou as cicatrizes até a cova. A verdadeira coragem não é apenas sobreviver ao sistema. É olhar para dentro e matar o pequeno tirano que vive em nós antes que ele cresça e devore tudo ao redor. Eu quero ler a sua confissão nos comentários abaixo. Escreva: o passado está vivo. Se você entendeu que essa história não é sobre 1870, é sobre agora. E se você acredita que desenterrar essas verdades brutais é a única forma de impedir que a história se repita, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nós não contamos lendas para entreter. Nós contamos para acordar os mortos e incomodar os vivos. Faça parte dessa missão.